Olá, minha gente, aqui é a Areta Tiburtino para mais um vídeo. Bom, gente, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o vampiro de Niterói. O nome dele é Marcelo Costa de Andrade, né? Ele morava em Niterói, né? Numa comunidade conhecida como Favela da Rocinha. E nisso ele vivia com a sua mãe, qual trabalhava como empregada doméstica. Ela trabalhava como empregada doméstica. Ele já cresceu vendo sua mãe sendo agredida pelo marido. Então, assim, ele tinha uma vida meio que complicada, vamos dizer assim. Pois ele também era agredido, né? Ele sofreu agressões durante a infância. Aí, passada a infância, ele foi mandado para o internato, né? Um internato onde acolhia crianças de 6 anos, aí saía com 14 anos. E nesse internato, ele sofria muito, ele sofreu bullying, né? Nesse internato. Pois ele era um jovem que não tinha um certo, como eu posso dizer, ele não tinha um certo proveito das aulas. E nisso os colegas de classe xingavam ele, né, com termos pejorativos, chamavam ele de, entendeu? Chamavam ele com esse termo pejorativo muito agressivo. Então, aí nisso ele saiu, né, do internato aos 14 anos, porque ele já tinha passado da idade. Aí nisso que ele passou da idade, não, ele entrou no meio da prostituição, né? Ele entrou no meio da prostituição, começou a se prostituir, e nisso acabou não dando muito bem para ele, né? Porque na prostituição mesmo ele disse que fazia sempre ativo, né? Porque ele fazia programa com homens. Então ele sempre dizia que fazia o ativo. Eu não posso entrar em detalhes, porque senão o YouTube pode banir o meu vídeo, né? Então, assim, ele fazia sempre o ativo, porém teve um cliente que exigiu que ele fizesse a vez do passivo, né? Exigiu e obrigou ele a fazer. Mas aquilo entrou tanto na cabeça dele, aquilo entrou, consumiu a sua cabeça, sim, consumiu sua cabeça, não, consumiu seu psicológico, que ele acabou tentando suicídio. Ele tentou suicídio. E nisso que ele tentou suicídio, depois de um tempo, foi para a FUNABEM, né? Que era uma instituição que prendia jovens que entravam no mundo do crime. Na teoria, era para orientar esses jovens a se colocarem na sociedade e não entrar no meio do crime, né? Aí meses depois ele saiu, ele voltou a se prostituir novamente, né? Aí ele continuou se prostituindo, aí aos 16 anos ele foi morar com um homem chamado Antônio, que ele trabalhava como porteiro em Santo Antônio. Aí nisso ele saiu da prostituição. O Antônio apresentou a Igreja Universal do Reino de Deus para ele. Ele começou a frequentar a igreja. Ele frequentou a igreja durante 10 anos, né? Ele frequentou durante 10 anos. E nesses 10 anos, ele tinha o hábito de ler revistas pornográficas, mas também ele tinha o hábito de ouvir músicas infantis como músicas da cantora Xuxa, cantora e apresentadora Xuxa. Então, e nisso, ele começou a trabalhar num trabalho via CLT, trabalho formal, né? Ele começou a trabalhar com trabalho formal, quem olhava assim falava assim, realmente o Marcelo, ele não tá mais naquela onda de crimes, ele não tá mais fazendo tudo isso que ele fazia antes, né? Quem via pensava isso.
Mas na verdade, nunca se. É uma coisa que eu sempre falo: a mente do ser humano é uma coisa muito complexa. Porque você nunca se sabe o que a pessoa está pensando, né? E mal sabemos nós que. Mal sabemos nós, não. Nós sabemos que ele utilizou é, o que ele aprendeu, as pregações que ele ouviu do Edir Macedo, tudo que ele aprendeu, as pregações do Bispo Edir Macedo, para ele, porque assim, ele não levou como uma coisa assim de conversão e tudo mais, não. Porque assim, a Bíblia fala que Jesus falava, né? Que, que o reino dos céus é das crianças, são das crianças. Então, para que um adulto possa entrar no reino de Deus, teria que ser inocente quanto uma criança. Então, nisso, ele já tinha raiva da vida. Ele já tinha raiva de tudo que ele passou. Ele já não gostava da vida que ele tinha, né? Então, assim, aí mexeu, aí teve aquilo com criança, porque ele sempre estava ligado ao universo das crianças, né? Vamos dizer assim. E nisso, ele pensou, na cabeça dele, ele pensou assim: se uma pessoa adulta está propícia à condenação eterna, né, que é o famoso inferno, então as crianças, se morrerem, não vão para este lugar. Vão ser felizes quando morrer, depois, após a morte. Então nisso ele começou a pensar. Então ele começou a executar crime com crianças para assim que assim a criança ia sofrer naquele momento que ele cometesse o crime, mas depois viveria bem, viveria em paz. Era isso que passava na mente do Marcelo, o vampiro de Niterói. No dia 16 de dezembro de 1991, Marcelo ele encontrou dois irmãos, né? Onde eles estavam indo na casa de um amigo, porque esse amigo tinha prometido um almoço para eles, né? Aí o Marcelo de Niterói, o vampiro de Niterói, ele viu essas crianças e falou assim, vamos comigo na praia fazer um ritual católico que eu dou 4.000 cruzeiros para vocês, né? Aí nisso os três pegaram um ônibus, nisso os três eles pegaram um ônibus e foram para a praia, né? E chegando nessa praia deserta, o Marcelo tentou beijar o irmão mais novo. E nisso que o irmão mais novo, ele tentou beijar a criança mais nova, ele saiu correndo assustado, mas o Marcelo ele conseguiu pegar a criança de volta, né? E nisso ele derrubou o menino no chão, ele abusou do menino, ele também fez toda essa cena, ele tanto do abuso, ele asfixiou a criança e o outro irmão assistindo tudo. Ele foi obrigado a assistir tudo, né? E nisso o Marcelo ainda falou assim pro irmão, né? Falou assim: se você não ficar quieto, vai acontecer o mesmo com você. Mas aí ele assegurou: pode ficar tranquilo que seu irmão ele não está morto, ele só está dormindo, né? E nisso, meio que tranquilizou, abre e fecha aspas, porque eu acredito que o irmão não acreditou nisso, porque ele viu toda a cena brutal acontecendo ali perante seus olhos. E como o irmão sobrevivente, ele foi bonzinho, o Marcelo de Niterói ofereceu, né, fez uma proposta para ele morar junto, se o menino não aceitaria morar junto com ele. O menino, para que não viesse a acontecer o mesmo que aconteceu com o irmão, ele concordou com tudo. Ele concordou. E nisso, aí o Marcelo foi levando ele, né, e tudo, aí foram abastecer o carro no posto de gasolina, foram parar no posto de gasolina, abastecer o carro não, que eles estavam de pé. Eles foram no posto de gasolina e tudo, né, e o menino super concordou, aí eles dormiram no matagal, né, dormiram no matagal,
e tudo mais, o menino conseguiu fugir, foi para casa, né? Nisso que ele foi para casa, ele disse. Marcelo ainda quando relatou isso para a polícia, ele falou assim, que não executou o menino porque ele foi bonzinho, disse que teve dó do menino. Ele disse que teve dó do menino e resolveu deixá-lo ir. Resolveu deixá-lo vivo, quer dizer. Deixou ele, deixou ele vivo. O menino foi para casa, né? O menino de imediato ele não falou o que tinha acontecido com o irmão, ele não comentou nada do que tinha acontecido com o irmão. Gente, venhamos e convenhamos. Imagina, vamos se colocar no lugar do irmão. Você tá ali com seu irmão por um ato de inocência, né? Porque você confiou num estranho. Por isso eu digo, nunca deixe seus filhos, ensine seus filhos a não aceitar nada que venha de estranho e nem conversar com pessoas estranhas, né? Porque a gente nunca sabe qual é a intenção do outro, qual é a intenção do outro com ninguém. Até para nós que somos adultos, nós não sabemos. Então imagina uma criança que é até mais indefesa. Aí ele não comentou nada com ninguém. Passados dias que ele se sentiu assim, vou falar. Aí ele falou para a irmã mais velha, né? O que tinha acontecido com seu irmão. Aí o que acontece? O cadáver do menino, porque assim, o Marcelo ele nem se preocupou em ocultar o cadáver, né? Então, aí depois que o menino falou pra irmã, uma das irmãs mais velhas dele, ele pegou uma das irmãs mais velhas, né? Ele pegou, aí eles foram pra polícia, né, e tudo, pra fazer o reconhecimento do corpo da criança. De acordo com o IML, quando pegaram o corpo do menino, as mãos do menino estavam por dentro das calças, né? Estava por dentro das calças e o IML ele reconheceu o abuso sexual que a criança antes de falecer foi abusada, mas porém não constatou tipo de afogamento, nada do gênero, né? Mas só foi mesmo um abuso sexual. E nisso o Altair, que era o nome do irmão sobrevivente, ele é, levou a polícia até o trabalho do Marcelo. Quando a polícia chegou no ambiente de trabalho dele, ele, tipo assim, não expressou nenhum medo de nada, não expressou nada. Foi como se eu estivesse recebendo um amigo no. Ah, mas eu vim aqui te ver no seu trabalho, tá bom? Eu vim conversar um negócio contigo. Era tipo isso que ele transmitiu quando a polícia foi lá no seu local de trabalho. Então, para você ver, porque assim, gente, eu vou recapitular o que ele tinha falado, né? O que ele tinha falado do irmão sobrevivente, que ele ficou com dó porque o irmão foi bonzinho. Minha gente, deixa eu falar para vocês. Eu eu assisto muitos vídeos da doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, e nisso, assim, eu gosto muito de ouvi-la porque ela tem uma visão assim, ela explica tão detalhado como que um psicopata ele age. Primeiro, a pessoa que tem psicopatia, ela não tem sentimentos. Então, simplesmente, eu não acredito que o Marcelo de Niterói, o Marcelo não, Vampiro de Niterói, ele tenha tido misericórdia desse menino. É que ele não quis matá-lo mesmo, porque se não tem nenhum sentimento, eu não acho que ele não teria essa possibilidade dele olhar o menino, porque o psicopata, ele só vê o eu dele, né? Porque ele não consegue sentir nada por ninguém. Então, posteriormente, eu vejo dessa maneira, né? Se vocês concordam comigo, deixa no comentário de vocês aí também. Então, aí ele foi para a delegacia, né? Na delegacia, ele confessou que dele ter cometido 12 assassinatos, né? E ele revelou que um dos seus primeiros crimes foi em junho de 1991.
Aí você vê que assim, ele não tinha um espaço, ele não, tipo, não dava um espaço de tempo. Ele tinha, ele fazia e pronto. Então, aí ele falou assim que ele tinha acabado de descer no ônibus, onde ele viu um menino de 11 anos pedindo esmola. Aí ele falou que ele estava sem dinheiro no momento, né? Aí ele falou assim: vamos comigo até a casa da minha tia. E nisso, que quando ele estava indo para a casa da suposta tia, ele levou o menino para um campo de futebol. Ele tentou abusar do menino, mas o menino foi resistente, o menino não, o menino lutou, né? E nisso, como ele não conseguiu violentar o menino, ele enforcou o menino. Aí depois que ele depois que ele enforcou o menino, né? Ele estrangulou o menino veio, não sobreviveu. Aí ele foi pra casa, foi. Aí depois do jantar ele voltou pra cena do crime e ele decapitou o menino. E de acordo com Marcelo, né, ele fez isso. Você vê como que a mente desse rapaz, ele já era meia doentio, porque, olha só, ele pegou um menino que estava pedindo esmola para sobreviver. Nisso que o menino estava pedindo esmola para sobreviver, o Marcelo, ele pegou e ofereceu os 3.000 cruzeiros para o menino, né? Isso em em junho de 1991. Levou para o campo, fez, estrangulou uma criança, né? Porque 11 anos para mim é criança ainda. E segundo ele relatou para a polícia, lá na delegacia, ele falou que ele fez isso para punir os colegas do internato que hostilizavam ele das piores maneiras possíveis. Aí você pensa, fala, gente, mas o que esta criança que ele encontrou pedindo esmola tinha a ver com a vida dele, sendo que ele já era um homem feito quando ele cometeu este crime? Então você pensa assim, eu falei, nossa, então quer dizer que o menino acabou pagando por um pato que não era dele, porque ele foi ele foi brutalmente, né? Brutalmente, porque ele, ele matou a criança enforcada e ainda ele decapitou, ele desmembrou o corpo todo da criança. Então, é uma coisa meio assim, doentia, né? Acaba sendo uma coisa meio doentio. Minto, gente, olha, eu me confundi, né? Eu me confundi, é que lembrar de tudo é meio complicado, né? Porque a ficha do Marcelo, assim, a história dele é uma história longa. Então, o que acontece? Marcelo, o primeiro crime dele foi, na verdade, em abril de 1991, onde ele se deparou com um garoto que estava vendendo doces na rua, né? Aí, ele usou a mesma história que ele utilizou com os dois irmãos. Falando que ia dar dinheiro para fazer é, um ritual católico e tal. Eu queria saber qual ritual desse, né? Seria esse ritual católico, que é geralmente na praia. Bom, eu posso não saber, né? Porque eu não sou católica. Mas até onde eu sei, como eu passei pelo espiritismo, geralmente se faz atos na praia quando é do espiritismo, né? Mas a criança também não sabia de nada e naquele tempo também não se falava-se muito disso. Aí ele fez isso, ele levou esse menino, né, esse garoto que estava vendendo doces na rua. Aí o garoto foi. Nisso ele tentou se relacionar sexualmente com o garoto. Só que ele não conseguiu. Nisso que ele não conseguiu, ele agrediu o menino com pedras. Aí ele pegou o menino, ele asfixiou o garoto. Aí ele já cometeu o ato de necrofilia, pois ele abusou do menino, da criança, depois de morta, né? E
Você vê como que é uma coisa assim. Por isso que eu falei. Isso me interessa ao mesmo tempo, mas me choca de você saber que a mente do ser humano é uma coisa doida. A mente do ser humano é uma coisa doida, porque você vê, ele fazia tudo isso por conta do que ele sofreu no internato. Não era nem da vida dele por ele ter tido uma vida sofrida, e sim por ele ter sido hostilizado no internato. Então você vê que coisa, como que é doentia essa mente que acaba se vingando do inocente. Agora eu vou chegar à parte que explica por que Marcelo ficou apelidado como vampiro de Niterói. Foi assim. Esta criança de 11 anos, essa criança de 11 anos, ela foi, ele destruiu a cabeça da criança. E depois ele bebeu o sangue desta criança. De uma maneira. Ele simplesmente bebeu o sangue. Aí eu penso, gente, vamos lá. As minhas as minhas teorias que podem ser loucas também. Ele pensava que se as crianças herdam o reino de Deus, será que ele pensava ao beber o sangue da criança, ele se tornaria também puro e inocente como uma criança? Porque passa muitas loucuras na cabeça de uma pessoa psicopata, né? Passa mil e uma coisas na cabeça dessas pessoas que eu mesma não consigo compreender. Eu não consigo. Possivelmente quem consegue compreender melhor é uma pessoa que estudada, como os psiquiatras, eles conseguem entender, mas eu, Areta, não consigo. Detalhe, é uma coisa que eu esqueci de mencionar, gente. O Marcelo, depois que ele estraçalhou a cabeça da criança, que tinha 11 anos, né? Ele pegou, bebeu sangue, enquanto ele abusava do corpo. Porque a criança o espírito não se encontrava mais ali dentro, né? A criança já tinha ido embora, né? Já tinha falecido. Enquanto ele, gente, eu tô falando, esse caso é muito doido. Eu falo, Arita, eu fico chocada, porque ele bebia o sangue criança enquanto ele abusava. E depois que ele fez isso, ele quebrou o pescoço da criança já falecida. Então, assim, gente, eu falo pra vocês, é uma coisa muito doida, muito doida. Gente, se você não tem, eu consigo, que assim, casos bizarros como esse me interessa, mas isso não me impede de ficar chocada porque eu sou um ser humano. Mas, gente, se vocês não têm essa coisa, não façam, não assistam. Não procurem saber sobre assunto de serial killer, porque é um pior do que o outro. Os casos são uns piores do que os outros. Então, gente, Marcelo, ele cumpre pena desde 1993. Como assim ele foi constatado uma pessoa que não pode responder mentalmente por si, psicologicamente por si? Então ele foi preso no manicômio penitenciário, né? Onde ele confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele, e porém foram 8 confirmados pela polícia. Depois, né, que o vampiro de Niterói ele tinha cumprido 24 anos de pena, aí teve uma possibilidade de solicitar a soltura dele, né? Só que, porém, essa soltura não foi atribuída por quê? Porque, assim, o Marcelo, ele, ele falava com orgulho de todos os crimes que ele cometeu. Então, assim, não se via uma recuperação, né, disso, porque com certeza, se ele saísse
se ele saísse com ele fosse solto, podia esperar que ele iria cometer os crimes novamente. Porque não tinha se recuperado de nada. Bom, gente, essa foi a história do vampiro de Niterói, né? Eu peço humildemente que vocês que assistiram o vídeo até aqui se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês sejam notificados toda vez que eu subir vídeo novo. Lembrando que meus vídeos serão postados todas as sexta-feiras às 21 horas. E vídeos curtos eu faço uma vez também na semana. Geralmente eu faço uma prévia falando do caso que eu vou falar, que eu vou falar sobre dentro do que eu vou falar no meu canal, né? Então, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhe também esse caso, se você achou interessante, compartilha também com algumas pessoas que gostem do assunto, tá bom? Bom, gente, eu vou me despedindo, fico ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.